Olá, vamos para a quinta aula do curso de Microeconomia EAD realizada pelo PET Economia. Na aula de hoje vamos abordar o sexto capítulo do Variant, Demanda. Usaremos de referência o livro de Microeconomia Princípios Básicos, uma abordagem moderna, sétima edição do Variant. Neste capítulo vamos abordar o tema Utilidade, que é um modo de descrever as preferências do consumidor. Estes serão os tópicos que iremos estudar: bens normais e inferiores, curvas de renda, consumo e curvas de Engel, alguns exemplos, bens comuns e bens de Giffen, curvas de preço, consumo e a curva de demanda, substitutos e complementares, função de demanda inversa e questão de revisão. Neste capítulo, examinaremos como a demanda por um bem varia à medida que variam os preços e a renda. O estudo de como a escolha responde às variações no ambiente econômico é conhecido como estática comparativa. Vamos ver como as funções de demanda do consumidor dão as quantidades ótimas de cada um dos bens como função dos preços e da renda com os quais o consumidor se defronta. As funções de demanda são descritas dessa maneira: x1 igual a x1 vezes p1, p2, m, e x2 igual a x2, p1, p2m. O lado esquerdo de cada equação representa a quantidade demandada. O lado direito, a função que relaciona os preços e a renda com essa quantidade. Há apenas duas coisas em nosso modelo que afetam a escolha ótima: os preços e a renda. Os problemas de estática comparativa na teoria do consumidor consistem, portanto, em investigar como a demanda varia quando os preços e a renda do consumidor variam. Bens normais e bens inferiores. É de nosso conhecimento que a demanda de um bem varia à medida em que a renda do consumidor varia. Vamos estudar como é possível fazer a escolha ótima nesse tipo de situação. Nessa primeira reflexão, vamos manter os preços fixos e examinaremos apenas a variação de demanda devido à variação da renda. Se o bem 1 for normal, sua demanda aumentará quando a renda aumentar e diminuirá quando a renda diminuir. Num bem normal, a quantidade demandada sempre varia do mesmo modo sobre a renda. Na figura 6.1, nós podemos ver que a demanda por ambos os bens aumenta quando a renda aumenta. Agora que vimos o bem normal, vamos estudar um bem anormal, ou inferior. Vamos verificar posteriormente que um bem inferior é mais comum do que se imagina. A figura 6.2 apresenta um exemplo de curvas de indiferença bem comportadas em que um acréscimo da renda produz uma redução no consumo de um dos bens. Esse bem é chamado de bem inferior. Existem muitos bens cujas demandas diminuem à medida que a renda aumenta. Os exemplos poderiam incluir mingau de farinha, mortadela, margarina, grãos ordinários e quase todos os produtos de baixa qualidade. A questão de um bem ser inferior ou não depende do nível de renda que se examina. Na figura 6.2, nós podemos ver que o bem 1 é um bem inferior, o que significa que a demanda por ele diminui quando a renda aumenta. Curvas de renda-consumo e curvas de Engel. Podemos unir as cestas demandadas obtidas à medida que deslocamos a reta orçamentária para fora, para traçarmos a curva de renda-consumo. A curva de renda-consumo é também conhecida como caminho de expansão de renda. Se ambos os bens forem normais, o caminho de expansão da renda terá inclinação positiva. Para cada nível de renda M, haverá uma escolha ótima para cada um dos bens. A curva de Engel é um gráfico de demanda de um dos bens como função da renda, com os preços constantes. Na figura 6.3 nós vemos que, como a demanda varia quando a renda varia, a curva de renda-consumo ou caminho de expansão da renda, mostrada no painel A, descreve a escolha ótima em diferentes níveis de renda e preços constantes. Quando traçamos a escolha ótima do bem 1 contra a renda M, obtemos a curva de Engel descrita no painel B. Substitutos perfeitos. Se o preço de 1 for menor que o preço de 2, o que indica que o consumidor está se especializando no consumo do bem 1, e se a renda desse consumidor aumentar, seu consumo do bem 1 também aumentará. Assim, a curva de renda-consumo será o eixo horizontal. Como nesse caso, a demanda do bem 1 é x1 igual a m sobre p1, a curva de Engel será uma reta com inclinação p1. Complementares perfeitos. Como o consumidor usará sempre a mesma quantidade de cada bem, não importa qual seja a curva de renda-consumo, será a diagonal que passa pela origem.
Preferências Cobb-Douglas. Formas algébricas das funções de demanda para ver a aparência dos gráficos. Se a utilidade de x1, x2 é igual a x elevado a 1 vezes x elevado a 1 menos a2, a demanda Cobb-Douglas pelo B1 terá a forma de x igual a vezes a renda sobre P1. Para um valor fixo de P1, essa será uma função linear de M. Assim, a duplicação de M acarretará a duplicação da demanda, e assim por diante. O fato das funções de demanda de ambos os bens serem funções lineares da renda significa que os caminhos da renda serão retas que passam pela origem. Preferências homotéticas. Quando a demanda aumenta em proporção maior do que a renda, dizemos que esse é um bem de luxo. Quando a proporção de aumento é menor do que a renda, se diz que é um bem necessário. A linha divisória é aquela em que a demanda por um bem aumenta exatamente na mesma proporção que a renda. Foi isso que aconteceu nos três casos que examinamos anteriormente: os substitutos perfeitos, complementares perfeitos e Cobb-Douglas. Todos os três são de preferências homotéticas. Quando as preferências do consumidor são homotéticas, as curvas de renda-consumo são sempre retas que passam pela origem. Sendo mais específico, assim que as preferências são homotéticas, equivale a dizer que, se a renda aumentar ou diminuir no montante t maior que zero, a cesta demandada aumentará ou diminuirá na mesma proporção. As preferências homotéticas são muito convenientes, posto que os efeitos renda são muito simples. Infelizmente, eles não são muito realistas pelo mesmo motivo. Bens comuns e bens de Giffen. Suponhamos que baixamos o preço do bem 1 e mantenhamos constante o preço do bem 2 e a renda monetária. O que pode acontecer à quantidade demandada do bem 1? Nossa intuição diz que a quantidade demandada do bem 1 deveria aumentar quando o preço caísse. Quando o preço do bem 1 diminui, a reta orçamentária fica mais plana. Entretanto, podemos encontrar preferências bem comportadas em que a diminuição do preço do bem 1 provoca a diminuição da demanda desse bem. Esse tipo de bem é chamado de bem de Giffen. Curva de preço-consumo e curva de demanda. O preço e a quantidade demandada de um bem irão se movendo em direções opostas, o que significa que a curva de demanda tipicamente terá inclinação negativa. Em termos de variação, teremos normalmente que a variação de x1 sobre a variação de P1 é menor que zero. A função de demanda inversa é a função de demanda que encara o preço como uma função da quantidade, isto é, para nível de demanda do bem 1, a função de demanda inversa mede qual deveria ser o preço do bem 1 para que os consumidores escolhessem esse nível de consumo. Assim, a função de demanda inversa mede a mesma relação que a função de demanda direta, só que de outro ponto de vista. Demanda inversa. A função de demanda inversa tem uma interpretação econômica útil. Lembre-se de que, enquanto ambos os bens forem consumidos em quantidades positivas, a escolha ótima tem de satisfazer a condição de que o valor absoluto da TMS seja igual à razão de preços. TMS igual a P1 sobre P2. Isso diz que, no nível ótimo de demanda do bem 1, por exemplo, precisaremos ter P1 igual a P2. Logo, no nível ótimo de demanda do bem 1, o preço desse bem será proporcional ao valor absoluto da TMS entre o bem 1 e o bem 2. Vamos examinar o novo significado para a demanda inversa com inclinação negativa. Quando x1 for muito pequeno, o consumidor estará disposto a abrir mão de muito dinheiro, isto é, de muitos outros bens, para obter um pouco mais do bem 1. Quando x1 aumentar, o consumidor estará disposto a dar menos dinheiro na margem para obter um pouco mais do bem 1. Assim, a propensão marginal a pagar, no sentido da disposição marginal de sacrificar o bem 2 pelo bem 1, descreve a medida que aumenta o consumo do bem 1. A função de demanda inversa mede o preço ao qual certa quantidade será demandada. A altura de demanda num determinado nível de consumo mede a propensão marginal a pagar por uma unidade adicional do bem nesse nível de consumo. A partir daqui, nós temos a resolução de algumas questões para revisões do capítulo estudado na aula de hoje. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado.